a todos! Eu sou Elisa Moreno, sou atriz, escritora e contadora de histórias. Hoje eu preparei para compartilhar com vocês um conto de tradição oral que se chama Buda e o Mendigo. Espero que vocês gostem. Peço licença aos donos da casa para entoar minha toada, para dizer que a estrela guia vem trazer a boa nova. Certa vez, um jovem mendigo tentava juntar comida e não conseguia. Por mais que ele se ocupasse disso, que ele fizesse muitos esforços, no dia seguinte, depois de dormir, depois de tentar juntar, sempre tinha menos. E ele não entendia por quê. Mas então decidiu ficar acordado para observar o que estava acontecendo. E foi quando ele viu que era um rato. Isso mesmo. Um rato vinha todas as noites e tirava uma parte da sua comida. Ah, mas não ficou por isso não. O mendigo decidiu que na próxima noite ele iria encarar aquele rato. E foi o que ele fez. Quando o rato sorrateiramente se aproximava para pegar uma parte da sua comida, ele segurou o rato pela cauda e perguntou para ele assim mesmo: "Ô rato, tanta gente rica para você roubar e você está roubando um pobre mendigo? Por que você está fazendo isso?" Ele não imaginava. Ele não tinha ideia do que o rato diria. O rato respondeu para ele: "É que está no seu destino que você só pode ter 8 coisas. Não importa o quanto você se esforce para juntar, você só pode ter 8 coisas." E o jovem, claro, como qualquer outra pessoa, perguntaria: "Mas por quê? E quem disse isso?" O rato não tinha a resposta, mas ele tinha uma dica. E ele disse: "Procure Buda. Procure Buda e tente saber o porquê." Foi o que o jovem fez. Ele juntou o pouco que restou e se pôs a caminhar. Andou algum tempo e viu uma casa bonita. Parecia de uma família bastante rica. E era uma família rica e generosa, que deixou que ele passasse aquela noite ali para voltar a caminhar no dia seguinte. Ofereceu um jantar bem gostoso. E aproveitou para perguntar por que ele estava naquele caminho, qual era o motivo. E o jovem contou que iria fazer uma pergunta a Buda. Foi naquele instante que a mãe daquela casa disse assim: "Será que você pode fazer uma pergunta pra gente? É que veja bem, a minha filha, ela já vai fazer 16 anos. E a gente nunca ouviu a voz dela. Você pode perguntar a Buda o que podemos fazer para ajudar?" Sim, foi o que disse o jovem mendigo. E no dia seguinte ele levantou com 2 perguntas, a dele e a daquela família. Ele andou mais um pouco e viu uma cadeia de montanhas enorme. Ele escalou a primeira. Quando chegou no topo dela, viu que aquela missão seria difícil de fazer sozinho. Nem terminou de pensar e chegou um mago e seu cajado. E o mago perguntou se ele queria carona. Claro que ele disse que sim. E juntos eles foram voando até o outro lado. No caminho, o mago perguntou o que o jovem iria fazer. Por que estava naquele caminho? Vocês já sabem, né? O mago também tinha uma pergunta para fazer. Vejam bem, até os magos têm suas dúvidas. E o jovem disse que sim, já queria fazer a dele e já tinha até uma outra pergunta. Faria também a pergunta do mago, que era a seguinte: por quê que mesmo já tendo vivido 1000 anos, ele nunca conseguiu chegar ao paraíso? Ele acreditava que já tinha vivido tudo que tinha para viver e entendido o que tinha para ser entendido. Mas mesmo assim não chegou ao paraíso. Pois bem, quando chegaram ao outro lado da montanha, o jovem mendigo tinha 3 perguntas. Ele continuou andando e avistou um rio grande. As águas não estavam mansas, não. Ele pensava como que ia fazer para atravessar aquele rio, quando ele viu uma enorme tartaruga.
A tartaruga ofereceu carona para ele, claro que ele aceitou, e claro que vocês já sabem o que aconteceu no meio do caminho. Ela perguntou para onde que ele ia e ela também tinha uma pergunta a fazer. Que será que quer saber a tartaruga? Ah, vocês não vão imaginar. A tartaruga queria saber de Buda por que ela ainda não havia se transformado num dragão. Era o seu maior desejo, era um outro estado de evolução e ela, mesmo tendo vivido 500 anos, não tinha a menor ideia do que faltava para ela alcançar o estado de dragão. E agora, o nosso jovem mendigo tem 4 perguntas. Andou mais um pouco depois de chegar do outro lado do rio e chegou ao templo de Buda. O templo estava cheio. E foi então que Buda fez um pronunciamento e disse a todos ali que ele responderia até 3 perguntas. Nada mais do que isso. Nosso jovem tem 4. E ele ficou na fila enquanto chegava a sua vez pensando no que faria. O que vocês fariam? Olha, o jovem pensou o seguinte: caramba, a tartaruga está há 500 anos tentando se transformar num dragão e ela não sabe o que fazer para isso. 500 anos carregando aquele casco. Acho que isso é um problema. E o mago? 1000 anos? 1000 anos aprendendo e não tem a menor ideia do que fazer para chegar ao paraíso. O paraíso deve ser mesmo muito bom de se conhecer e 1000 anos é bastante tempo. Acho que isso é um problema. E a moça? 16 anos, sem encontrar as próprias palavras. Isso também é um problema. Quer saber? Se eu voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, se eu voltar a pedir, eu estarei feliz. Não importa. Vou fazer a pergunta daqueles que encontrei no caminho. E foi isso que ele fez, gente. Ele chegou até Buda e fez aquelas 3 perguntas e deixou a pergunta dele de lado. Quando ele ouviu a resposta, ele se alegrou mais ainda da escolha que fez e saiu correndo até chegar na beira daquele rio gigante e dizer para a tartaruga que para ela se transformar em um dragão bastava que ela saísse do casco. Olha aí, a tartaruga ficou impressionada, mas não demorou muito tempo impressionada não. Imediatamente ela saiu e se transformou em um dragão. Daquele casco surgiram pedras e pérolas, e viu? Disse o jovem. Foi só sair da sua zona de conforto. E você já se transformou no que você quis. E ela disse, meu jovem, e essas pérolas e pedras agora são para você, eu não preciso mais delas. O jovem pegou o casco, atravessou o rio com pedras e pérolas e chegou daquelas montanhas. Ali embaixo mesmo estava um mago esperando, sentado numa pedra e segurando seu cajado. Quando o jovem disse, ei, mago, para você chegar ao paraíso, basta que você solte esse cajado. Esse cajado funciona como uma âncora, ele te prende à terra. Eu sei que ele representa os seus poderes, mas você vai precisar abrir mão disso para chegar ao paraíso. Olha aí, gente. Foi nesse instante que o mago, claro, soltou o cajado, deu na mão do jovem e disse, então eu não preciso mais disso. E ascendeu aos céus. O jovem com o cajado levitou e chegou até a casa daquela família. Ele bateu na porta. Veio a mãe e o pai recebê-lo. E com os olhos cheios de esperanças, eles se olharam e o jovem disse, olha, a sua filha, ela vai voltar a falar quando ela encontrar seu verdadeiro amor. Nesse instante, a menina que estava na cozinha, ela saiu, atravessou a sala vindo até a porta da entrada e disse, ei, esse não é aquele rapaz que veio aqui em casa ontem? Tocam sinos e anunciam que o sol alumiará
Elisa Moreno. E essa história foi o Buda e o mendigo.